Pronto, a partir desse momento a sessão está sendo gravada. Queria reforçar mais uma vez, uma boa tarde a todos. Só algumas orientações antes de a gente começar e passar para o nosso palestrante, que já está aqui na sala, o Rodrigo. Para aqueles que desejarem realizar, né, seus comentários ou perguntas, a gente pede que faça pelo chat, tá? De preferência em caixa alta, para que a gente possa identificar a pergunta. E, se possível, identificando o nome e sobrenome. A gente pede que todos mantenham as câmeras desligadas e o áudio desligado. Apenas, né, se em algum momento for falar, aí a gente autoriza ligar o áudio, ligar o vídeo. Ao longo do evento vai ser inserido um link com a lista de presença, então fiquem atentos no chat, né? A gente vai colocar o link de presença no chat para que vocês possam confirmar a presença e, posteriormente, a gente possa gerar o certificado de vocês. Como eu falei, o evento de hoje tem como tema o trabalho remoto e presencial na pandemia. Esse é um tema bastante relevante, né? A gente tem discutido muito essa questão, né? Principalmente porque a gente não tinha nenhuma perspectiva esse ano, né, de sair do trabalho presencial e ir para o trabalho remoto, o teletrabalho de forma tão abrupta como aconteceu. E a gente sabe que tudo isso gera, né, alguns impactos, tem algumas consequências, né, nas nossas relações de trabalho e até mesmo na nossa vida, né? A gente acaba tendo que fazer algumas adaptações. E uma das coisas também que tem sido muito discutida é que esse modelo de trabalho remoto ele veio para ficar, né, independente da pandemia, a pandemia vai passar, a gente sabe disso. E aí, quando ela passar, quando esse momento que a gente está, né, desse isolamento social passar, vão ficar alguns resquícios, né, e muitos deles, aliás, um deles, com certeza vai ser essa questão do trabalho remoto, né, então muitos servidores possivelmente continuarão aí em trabalho remoto após a pandemia. Para tratar esse tema, né, trazer um bate-papo, um diálogo com a gente nessa tarde, foi convidado o colega Rodrigo Mendes. Ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Ele foi diretor-geral do campus São Sebastião, do Instituto Federal de Brasília. Também foi pró-reitor de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Brasília. Inclusive, tive a grande honra de conhecê-lo nesse período, né, nessa fase que ele foi pró-reitor de Gestão de Pessoas lá no IFB. A gente se encontrou bastante aí nos encontros, né, Rodrigo, nas reuniões do Fórum, do FORGEP, que é o Fórum de Gestores de Pessoas dos Institutos Federais. E o Rodrigo, atualmente, é diretor de planejamento do Instituto Federal de Goiás. Então, queria, desde já, agradecer, viu, Rodrigo, por tua presença, sua participação aqui nesse encontro. Obrigado por ter aceitado o convite, né, esse desafio, ele está, né, com tanto trabalho, né, que a gente tem tido nesses últimos dias, por conta dessa mudança até, né, do presencial para o remoto, mas você se disponibilizou e se dispôs a estar com a gente aqui nesse evento, trazendo um pouquinho aí da tua visão sobre esse tema, né, e colaborando aí, enriquecendo as discussões aqui na instituição. Então, quero agradecer a tua participação, agradecer também a presença e participação de todos nesse evento, né, registrar aí a presença da nossa diretora executiva, Solange Gomes, né, o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Alexandre Correia, né, demais autoridades que estejam presentes aí, queria agradecer, né, registrar os nossos agradecimentos pela participação nesse evento, e passo a palavra para você, Rodrigo, fazer tua apresentação, considerações iniciais. Como eu coloquei, as perguntas, né, podem ser feitas no chat. Aí, se você puder nos informar o que é que você prefere, se prefere responder ao longo da apresentação, se prefere deixar tudo para o final, a gente vai organizando aqui. Fique à vontade. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos e a todas. Já tratando da pergunta inicial, eu prefiro, como foi proposto, que a gente faça um bate-papo. E, à medida que forem surgindo as dúvidas, vocês fiquem à vontade para interromper. Se quiserem já fazer a pergunta pelo chat, né? Eu vou passar a apresentação, não vou conseguir ver o chat. Eu vou pedir para o Jean ficar de olho no chat e, se sentirem à vontade, se quiserem abrir o microfone ou abrir até a câmera, podem ficar à vontade a qualquer momento da minha fala, certo? A ideia é a gente fazer um bate-papo, ou, se preferirem também, aguardar ali, assistir toda a apresentação, perguntas no final, fiquem à vontade, mas eu não me incomodo da gente ir fazendo as interrupções e já dirimindo as questões e as dúvidas, não. Fiquem à vontade.
Antes de mais nada, queria agradecer imensamente o Alexandre, meu companheiro de fórum, e o Jean, meu ex-companheiro de fórum, né? Como ele citou aí, o Jean, a gente se encontrou muito no Forjet, no Fórum de Gestão de Pessoas, e nos dias atuais eu encontro esse outro companheiro também, de todas as horas, que está sempre contribuindo muito. Vocês têm dois representantes de fórum que sempre estão atuantes, que sempre estão dispostos, que se engajam e que são vozes ativas nos dois fóruns, tanto no Fórum de Desenvolvimento Institucional quanto no Fórum de Gestão de Pessoas. De sorte que é uma honra receber esse convite, e aí eu respondi prontamente com o maior prazer para vir aqui falar do encontro de desenvolvimento institucional para vocês. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar a tela. E aí, quando alguém estiver visualizando, me avisa, por favor. Estão vendo a apresentação? Estamos vendo, Rodrigo. Maravilha. Bom, fui convidado, né, para falar do trabalho remoto emergencial e as perspectivas, né, e seus impactos, fundamentalmente para a gente, não só servidores públicos federais, mas também servidores dos institutos federais, que têm ali suas peculiaridades e como algumas outras áreas também estão sofrendo impactos severos aí nessa implantação do trabalho remoto, da forma que forem. Então, é muito interessante, é muito importante eu fazer algumas conceituações para vocês, né, para a gente conseguir ter um pouco de clareza das potencialidades e também dos impactos que não estavam previstos aí e que a gente está tendo que lidar hoje no dia a dia. E aí, como o Jean já começou a falar, né, a gente tinha uma tendência na administração pública. Na verdade, era uma tendência na administração como um todo, tanto pública quanto privada, que era a acentuação de algumas atividades para serem desenvolvidas remotamente, sobretudo nas residências das pessoas, né? Mas não só, a gente tinha também algumas iniciativas de escritórios compartilhados, que para pequenas empresas ou pequenos empreendedores reduzia bastante o custo, né, com uma locação de um prédio, de infraestrutura. Então, a gente já tinha algumas iniciativas que vinham sendo tidas como um incentivo para a adoção cada vez maior do trabalho remoto, certo? E no nosso caso, na administração pública, a gente já tinha algumas iniciativas com uma característica específica, que um conceito específico que se chama teletrabalho. Esse teletrabalho, se não me engano, as primeiras iniciativas foram nos órgãos de controle, e aí observem que curioso, os órgãos de controle e também alguns órgãos mais da área jurídica, você tem ali a implementação de teletrabalho, e esses mesmos órgãos de controle tinham uma dificuldade danada de aceitar que outros órgãos pudessem implementar seu teletrabalho. E aí a gente vai vendo essas nuances aí ao longo da apresentação. Mas a gente tem na administração pública federal essa iniciativa do teletrabalho. Agora eu faço aqui uma ponderação com vocês para a gente fazer uma diferenciação
bem enfática entre teletrabalho, certo? Que era aquilo que era perseguido por vários órgãos de administração, é aquilo que a gente queria chegar, e o trabalho remoto, que foi implementado no contexto da pandemia, certo? Esse trabalho remoto que foi implementado no contexto da pandemia, ele, devido às características, né, e a gente vai tratar disso ao longo da apresentação, ele causou alguns impactos positivos e muitos impactos positivos e também, ao mesmo tempo, muitos impactos negativos. E a gente precisa fazer uma diferenciação desse contexto, dessa implementação, né, desse trabalho remoto, em relação ao teletrabalho, que é aquilo que a gente deseja, que é aquilo, que é aquela direção para onde a gente deve seguir, né? Como bem disse aí o Jean, que veio para ficar, né? Então, a gente já tinha iniciativas de reuniões virtuais, a gente já fazia, eventualmente, reuniões virtuais, e algumas outras atividades a gente já tinha ali também uma forma de desenvolver remotamente. O que aconteceu no contexto da pandemia foi uma aceleração desses contextos e uma quebra, né? Houve, na verdade, uma imposição da situação que colocou a gente no trabalho remoto, e aqueles medos, aqueles receios de algumas coisas passaram a ser enfrentados porque não tínhamos outra opção, né? Então, por exemplo, uma coisa que o Jean fala, que veio para ficar, as reuniões, dificilmente agora a gente volta atrás para fazer todo tipo de reunião de forma presencial. Eu acredito que a reunião é uma nuance só, uma ferramentazinha só, um detalhe em todo esse guarda-chuva que chama trabalho remoto ou teletrabalho. Eu estou colocando os dois nesse momento debaixo do mesmo guarda-chuva. Uma reunião virtual, dificilmente agora a gente vai voltar no padrão que a gente tinha antigamente, porque de fato elas ficaram mais ágeis, de fato elas economizam muito recurso. Então, vocês imaginam, por exemplo, a gente tinha os programas de mestrado, doutorado, que sempre reclamavam que faltava recurso, não tinha recurso para trazer o membro externo, né? Hoje em dia, eu acredito que depois da pandemia, muito dificilmente isso venha a ser um problema, né? Porque vão ter ali equipamentos tecnológicos para ter uma banca presencial, se for da instituição, com uma tela e o acompanhamento do membro externo. Dessa forma, tem impactos negativos, né? Porque o membro externo sempre adorava ir ao lugar, conhecer, aproveitava uma defesa para dar palestras e tudo mais, mas tem os aspectos negativos também, que o alcance dessas palestras passam a ser muito maior, e a gente se acostumou com essas palestras online de forma muito rápida, né? Tivemos que nos acostumar com as benditas lives, e aquela mesma pessoa, aquele mesmo membro externo, ele vai poder participar de várias bancas, vai poder participar de mais bancas, por exemplo, porque ele vai ter ali um deslocamento, não vai ter mais um tempo de deslocamento, não vai mais ser pegado. Então, assim, a gente tem algumas coisas que vieram para ficar. Mas, nesse momento, eu faço essa distinção entre teletrabalho e trabalho remoto. E aí, no contexto do teletrabalho, da forma com que ela foi implementada e da forma que a gente teve que fazer, ela não teve só benefícios, ela trouxe também algumas dificuldades. Aí a gente tem aqui algumas ilustrações que, com certeza, todos nós percebemos, todos nós passamos por alguma dessas situações, que foi o trabalho que invadiu os nossos lares, né? Como o trabalho remoto, ele veio nesse contexto
da pandemia, a gente não teve tempo de preparo. Muita coisa não pôde ser pensada ou planejada, dada a urgência, e não é um contexto normal. Eu preciso frisar aqui que, por exemplo, num contexto normal onde a gente busca o teletrabalho, uma família, né, um servidor que tem filhos em idade escolar, os filhos vão estar na escola, né? No contexto de pandemia, os filhos estão em casa, os pais tendo que se revezar, aqueles que estão os dois em teletrabalho, às vezes um dos membros da família está fora e trabalhando fora, não teve possibilidade de executar o teletrabalho devido à especificidade da atividade, e quem ficou no teletrabalho tem que dividir ali o tempo com 1000 outras coisas, e eu ilustrei bem a questão dos filhos, porque é uma das que mais, não é a única, né, mas é uma das que mais se mistura aí com o teletrabalho, com o trabalho emergencial, né, com o trabalho remoto emergencial, da forma com que foi implementado. Eu vou falar, às vezes, para vocês, trabalho remoto emergencial, porque aqui no Instituto Federal de Goiás, a gente chamou a parte do ensino de ensino remoto emergencial, que é um ensino remoto, mas ele é de um plano de contingência, de um plano de emergência, não em situações normais, né? Então, isso trouxe aí para a gente muitas reflexões, né? E não é muito fácil lidar com todos esses problemas que vieram junto com o trabalho remoto no contexto da pandemia. E aí eu trouxe aqui algumas características do trabalho remoto no contexto da pandemia, que ele tem um caráter de urgência ou emergência devido a esse contexto, né? Ele foi elaborado e implementado com base nas adaptações que eram possíveis fazer no momento, né? Não tinha como fazer treinamento para todo mundo a tempo, não tinha como comprar equipamento para todo mundo em tempo. Então, a gente teve que se adaptar de acordo com as condições que tínhamos no momento. O trabalho remoto, do jeito que eu estou caracterizando, ele é uma situação provisória, ele não é o teletrabalho, certo? E, tirando as atividades essenciais de atendimento ao público, ele acabou sendo obrigatório para todas as áreas, praticamente todas as áreas, né? E aí a gente tem aqui efeitos, né, distintos em partes e muito semelhantes em outras para o trabalho remoto, para os técnicos administrativos e para os docentes, né? No caso dos técnicos administrativos, foi a necessidade de adaptação dos equipamentos pessoais, né? Em alguns casos, o servidor podia retirar o computador, a estação de trabalho que eu trabalhava lá no instituto, na reitoria, levar para casa, mas a maioria dos casos, os servidores preferiram usar seus equipamentos, os equipamentos que eles já tinham, né, laptops e computadores de mesa. Teve aí um período para a gente fazer essa adaptação, onde os servidores tinham que instalar aplicativos, o software às vezes trabalhava, token, para continuar suas atividades de forma remota. E aí a gente teve também, como foi forçado, né, como não foi muito uma escolha, a gente tem em vários contextos, em vários servidores, um ambiente residencial não adequado. Muita gente trabalha numa mesa que não é uma mesa de escritório, que não tem uma cadeira confortável, é uma cadeira que normalmente a gente senta para passar pouco tempo nela. Então, poucas pessoas tinham um ambiente preparado para o trabalho remoto. E, no contexto da pandemia, se viu obrigado a trabalhar dessa forma. E, como eu falei para vocês, o contexto social desfavorável. É diferente você atingir o teletrabalho de forma planejada e você ter, por exemplo, seus filhos na escola, né? Quando você tem que trabalhar em casa e dividir a atenção com, por exemplo, os seus filhos nas atividades corriqueiras, brincar,
se alimentar, ver televisão e tudo mais. Nem televisão ninguém nem assiste mais hoje, né? E também até os filhos que estão em idade escolar, que também estavam recebendo das suas escolas o ensino remoto. E aí a família tem que se organizar para parar, acompanhar a criança. Então, isso é um contexto social totalmente desfavorável para aquilo que a gente busca, que as condições de teletrabalho. No caso dos docentes, é importante a gente frisar que o que aconteceu, que no caso aqui foi o ensino remoto emergencial, ele é distinto de ensino à distância. Isso foi muito discutido nos institutos, vocês devem saber bem, mas ensino à distância, o plano de curso feito para a plataforma de ambiente de aprendizagem online, a pessoa que vai se matricular, ela concorda com os requisitos, ela já tem equipamento apropriado, os docentes passam por treinamento, as funções são bem divididas e os alunos também passam por um treinamento de plataformas virtuais. E a forma com que o tempo exíguo que a maioria dos institutos teve para fazer essas adaptações, a gente fez da melhor forma com que foi possível, mas ainda assim a gente não pode confundir esse ensino remoto com o ensino à distância, certo? E aí, mesmo que as pró-reitorias de desenvolvimento institucionais tenham tentado, tenham disponibilizado, tenham discutido, e aí colocou alguns treinamentos, mas muitas vezes não deu tempo dos servidores fazerem esses treinamentos. Foi um treinamento que às vezes não contemplou. Algumas pessoas que já lidavam com essas ferramentas se deram muito bem, né? Tinha gente que já trabalhava com EAD e foram embora. Já alguns servidores que têm dificuldades com ambientes virtuais e que não são muito aceitos a essas plataformas, tiveram dificuldades mesmo depois dos treinamentos que foram disponibilizados. E aí você tem isso em diversas evoluções diferentes. Você tem instituto que conseguiu treinar muito bem seu pessoal e tem instituto que não conseguiu treinar tão bem seu pessoal. Então, você tem ali, no universo da rede federal, status bem diferenciados nessa adaptação aí ao trabalho remoto no contexto da pandemia, né? E aí, da mesma forma com que os técnicos administrativos, muitos docentes não tinham equipamentos pessoais adequados, e às vezes também não conseguiam, no caso dos docentes, não tem um computador para cada docente para buscar e trazer para casa. E às vezes o docente quer fazer uma edição de vídeo, e às vezes quer gravar um vídeo, às vezes o celular não é tão adequado, aí não tem um tripé. Então, isso gerou também uma certa dificuldade na adaptação quanto aos docentes. Um contexto social também desfavorável, bem semelhante, né, ao que eu comentei com o caso dos técnicos administrativos, e a gente também teve esses mesmos impactos sentidos por parte dos discentes, sobretudo os discentes com menos condições socioeconômicas. Esses foram impactados de forma mais severa e passaram também por todas as dificuldades dessa adaptação do trabalho remoto nesse contexto de pandemia. Mas como era a única saída que a gente tinha no momento, foi para frente. E estamos nesse contexto. Acontece que ele gera algumas consequências. A gente tem aí muita gente se queixando de cansaço, excesso de trabalho, às vezes ali uma desregulação, às vezes do sono, o trabalho que avança até horários que antigamente a pessoa não, quando ela tinha o trabalho presencial, ela conseguia controlar um pouco melhor. Então, a gente tem ouvido recorrentemente os servidores dizerem que estão se sentindo esgotados, né? E que às vezes estão com o sentimento que trabalham muito mais hoje, nesse trabalho remoto, do que quando estavam no trabalho presencial. E aí surgiram vários memes, dentre eles, né? Quem nunca
recebeu um excesso aí de link de reuniões, de lives, de encontros, e quem está em função de gestão está com mais trauma ainda dos links das reuniões do que qualquer outro servidor, porque é reunião o tempo todo. Não tem um turno, a gente varia, né? Mas os gestores aí, sobretudo os gestores, estão enfrentando muitas reuniões aí durante a semana. Não tem, é raro você ter um turno todo livre sem uma live, sem um link de Google Meet. E aí, eu passo agora para aquilo para onde a gente deve se direcionar, certo? Que é sair dessa situação de pressão, né, que foi imposta pelo cenário da pandemia, nessa implementação do trabalho remoto, e partir para o teletrabalho, aquilo que já tinham iniciativas antes mesmo da pandemia e que a gente sabe que tem muitos benefícios e que pode ser implementado de uma forma muito mais racional e com mais condições para que a gente obtenha aí o máximo de benefícios com o trabalho remoto. E aí eu faço essa distinção, trabalho remoto versus teletrabalho. Então, sempre que eu falar de teletrabalho, é aquilo que a gente está perseguindo, é aquilo onde a gente quer chegar. Até porque esse é um termo que já está nos normativos há um tempo já. A gente teve, nesse contexto pandêmico, como eu falei, eu já tinha iniciado, um empurrão, nós fomos empurrados a ter contato com o trabalho remoto e ter contato com essas plataformas, e, como bem colocou o Jean, é um caminho sem volta, né? E aí o Ministério da Economia, que já tinha até trabalhos nesse sentido, implementaram com mais velocidade ainda essa instrução normativa número 65 do Ministério da Economia, que trata da implementação de programas de gestão. Nesse programa de gestão, a gente tem a conceituação de várias coisas, dentre elas, a conceituação do teletrabalho, onde a gente tem como teletrabalho a modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular do participante pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em regime de execução parcial ou integral. Então, tem duas formas de fazer, pode ser um trabalho parcial, só um dia, só 3 dias, só 2 dias, né, esse teletrabalho, né, só um turno, de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos para a execução das atividades que sejam passíveis de controle e que possuam metas, prazos, entregas previamente definidos. E ainda que não configurem trabalho externo dispensado do controle de frequência, nos termos dessa instrução normativa. Então, essa instrução normativa busca regulamentar dentro dos órgãos os programas de gestão que possibilitam o teletrabalho. Aqui, a gente já traz uma primeira distinção, que é a clareza de que, diferentemente do trabalho remoto no contexto pandêmico, o teletrabalho ele não vai ser possível para todos os setores, né? Porque, sobretudo, vai ser implementado nas coordenações, nos locais onde as atividades são passíveis de controle, claro, né, e possuem metas, prazos e entregas previamente definidas. Isso tudo vai constar no programa de gestão, que tem planilhas, que tem todo um passo a passo da construção desse programa de gestão. E que eu sei que vocês aí, no sertão pernambucano, também já estão com comissão formada, né, para fazer esses estudos e para elaborar aí esse programa de gestão. A gente tem também a Instrução Normativa 109 de 2020, que possibilitou o retorno gradual e seguro, possibilitou não, que autorizou o retorno gradual e seguro ao trabalho e impõe, dentre outras observações,
que a gente tem que voltar quando tiver condições sanitárias seguras, que tem que ter um limite de 1 metro de distância entre os servidores, que tem que ter uma capacidade, nesse primeiro momento, de 50% do retorno dos servidores. E no nosso caso aqui do IFG, está sendo aplicado um questionário, né? Está sendo feito um levantamento para saber quais são os servidores que se encaixam naqueles impedimentos do retorno do trabalho presencial e aqueles que podem voltar para o trabalho presencial. Porém, a gente não tem, no Instituto Federal de Goiás, ainda previsão de quando será esse retorno ao trabalho presencial. Mas a gente já tem ali uma iniciativa de fazer um mapeamento, né, de quantos servidores estariam impedidos de fazer o retorno, quantos servidores poderiam voltar para o trabalho presencial, para a gente começar a discutir ali no colégio de dirigentes, para ver quais seriam os próximos passos, certo? E aí, voltando para a instrução normativa número 65, essa que institui, né, o programa de gestão, a gente tem que se atentar a alguns pontos dela, e mais adiante vocês vão perceber por que a gente tem que se atentar a ela, porque ela é uma perspectiva positiva, né, para a gente chegar no teletrabalho, porém, a gente tem que observar alguns detalhes, porque senão a gente causa também alguns efeitos negativos internamente na instituição. O artigo 4º dela diz que o programa, isso eu citei já, né, que são para coordenações específicas, para setores específicos, cujas atividades permitam mensuração da produtividade, dos resultados, as unidades têm que ser acompanhado o desempenho dessas unidades e também, individualmente, tem que ser possível aferir as entregas de cada servidor que participa desse programa de gestão. Por que eu coloquei esses termos todos aí? Porque essa instrução normativa já traz a definição do que é produtividade, do que são resultados, do que é desempenho, o que são essas entregas, traz também modelos do quadro, que é necessário você colocar todos esses atributos lá para constar no programa de gestão. Então, a instrução normativa traz passo a passo o que deve constar desse programa de gestão para que ele seja implementado. No artigo 5º, ele traz que as atividades que possam ser adequadamente executadas de forma remota podem ser realizadas de forma parcial ou integral, né? E aí ele coloca algumas observações que se enquadram nas disposições do caput, mas não se limitando às atividades com os seguintes atributos. A natureza demanda maior esforço individual e menor interação com outros agentes públicos. E aí a gente entra aqui em alguns artigos que deixam muitas dúvidas, né? O que seria uma atividade que necessita de grande interação com outros agentes públicos, né? Algumas a gente tem mais clareza, como, por exemplo, cuja natureza de complexidade exige elevado grau de concentração, por exemplo, ali, uma folha de pagamento. A pessoa tem que ficar extremamente concentrada, porque qualquer erro pode gerar um problema muito grave. Então, a gente já entende ali que exige uma menor interação com outros agentes públicos, mas tem um elevado grau de concentração. E outra, que a natureza seja de baixa e média complexidade, com elevado grau de previsibilidade ou padronização nas entregas. E aí são setores onde você tem, por exemplo, ali uma forma de mensurar os indicadores, o número de processos executados, por exemplo. Então, algumas coisas na instrução normativa auxiliam, que trazem clareza, e outras deixam ali no limbo, que dificultam muito a elaboração desses programas de gestão. E aí traz também algumas vedações nesse programa de gestão. O parágrafo 2º diz que o teletrabalho não poderá abranger atividades cuja natureza exige a presença física dos participantes da unidade,
ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo. Então, aquele trabalho que a natureza dele já é fazer trabalho fora da instituição, não pode entrar no teletrabalho, bem óbvio, né? E aquelas onde você tem o atendimento ao público, o atendimento ao aluno, atendimento, inclusive, a outros servidores. Esses setores também não vão poder se encaixar aí no teletrabalho. E também não pode reduzir a capacidade de atendimento de setores que atendem ao público interno e externo, né? Acaba que está relacionado também com o primeiro. E aí, eu trago para vocês aqui, depois dessas observações feitas, alguns objetivos que são positivos, que são trazidos pelo programa de gestão, pela instrução normativa. Como o Jean colocou, já vinha para ficar, veio para ficar, já vinha como tendência. Isso é observado como efeitos positivos. Eu trouxe, né, alguns impactos negativos do trabalho remoto, grande parte deles por conta da forma como foi implementado, né, a tempestividade, e o que a gente busca é o teletrabalho, onde a gente consegue ali alguns efeitos positivos, como, por exemplo, promover gestão da produtividade, da qualidade da entrega, que já era uma tendência também nos instrumentos de governança, reduzir os custos no poder público, atrair e manter novos talentos, contribuir para a motivação e comprometimento dos participantes com os objetivos da instituição, desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação, da cultura do governo digital, melhora da qualidade de vida dos servidores, gerar e implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos e cultura orientada para o resultado. Isso tudo já vinha também no escopo aí do desenvolvimento institucional. A gente sempre buscava promover isso com as diversas ferramentas aí de governança, e o teletrabalho vai ajudar muito nesse sentido. A gente já tinha aí algumas iniciativas lá atrás, o Instituto Federal de Alagoas tentou implementar, mas aí é onde eu disse para vocês que os órgãos de controle fizeram barreiras muito fortes. E no contexto pós-pandemia, a gente teve o Instituto Federal Goiano e o nosso de Minas, que já mandou o processo para o MEC, só que o MEC ainda não tem uma instrução normativa clara que orienta a gente a fazer esse plano, né, esse programa de gestão. E a gente tem outros institutos, a gente tem o Instituto Federal de Tocantins, tem o de vocês, e tem vários outros institutos já em estágio avançado da elaboração dos seus planos para submeterem ao MEC, para poder fazer a implantação. Por parte do CONIF, a gente tem no Fórum de Gestão de Pessoas um grupo de trabalho que vai subsidiar, né, o CONIF de informações para fazer uma solicitação para o MEC acelerar as diretrizes para a elaboração dos seus planos de trabalho. O MEC tem um comitê operativo de emergência que está trabalhando também nesse sentido. Eu entrei em contato com algumas pessoas lá e não tem previsão de conclusão desses trabalhos, mas eles já estão discutindo essas diretrizes também. E uma tendência é os órgãos de controle reduzirem as resistências que eles tinham lá na época que o IFAL tentou implementar, por exemplo, o teletrabalho, até porque já está regulamentado. Uma vez regulamentado por essa instituição normativa do Ministério da Economia e o MEC publicando as diretrizes que devem orientar aí a construção desses planos, a gente vai ter uma adequação até por parte dos órgãos de controle e uma aceitação maior do teletrabalho por esses órgãos. E agora eu parto para a parte final, colocando o lado bom e colocando algumas preocupações também para a gente observar aí na implementação do teletrabalho nas nossas instituições.
Todos vocês já devem ter aí imaginado e já perceberam os lados positivos, né, do teletrabalho. Dentre eles, a flexibilidade quanto ao horário, né, desde que você cumpra ali no plano as suas metas, né, você pode fazer o seu horário. Tem gente que rende mais de manhã, tem gente que rende mais à tarde, tem gente que rende mais à noite, e aí tem gente até que rende mais na madrugada. Quando isso é pensado, quando isso a pessoa tem consciência disso, tudo certo, tudo bem. E a pessoa trabalha no momento que ela achar mais adequado para ela. Então, ela tem uma flexibilidade maior com relação, inclusive, às outras coisas que ela faz no campo pessoal. Né? Então, ela consegue articular um pouco melhor o seu momento de trabalho com o seu momento de atividades pessoais. Né? A pessoa reduz os custos com o deslocamento, né? Muita gente pode até, aí, às vezes, abrir mão de ter um carro, ou uma família que tem 2 carros, abrir mão de ter um carro, reduz custos. Quem pega transporte público, quem vai de Uber, tem redução desses custos também. No caso, o auxílio de deslocamento ele é muito baixo, né? Daria basicamente para custear quem vai de ônibus. Uma economia de tempo, né, porque a gente não tem mais o tempo de deslocamento até o trabalho, esse é um dos fatores mais positivos, mais claros que a gente tem. Né? O trabalho por produtividade, isso significa que, por exemplo, aquelas atividades onde a gente tem um indicador bem preciso, bem claro, vou pegar um exemplo de uma amiga. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no Senado, lá em Brasília, e ela, o emprego dela já é um dos empregos mais bem remunerados que a gente tem nas carreiras públicas federais, e além disso ainda trabalha por produtividade, ela já entrou no teletrabalho. E o trabalho dela é fazer pareceres de processos que vêm da área educacional, né? E aí ela tem uma quantidade X de processos para ela fazer no mês ou na semana. Mas a meta dela é por mês, ela me estipulou por mês. E aí, se ela se dispõe a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e dormir muito pouco durante uma semana, a meta dela está batida e ela fica 3 semanas para as atividades privadas dela. E ela divide essa atividade profissional, não que ela faça dessa forma com que eu falei, só estou dizendo que ela pode fazer ali, como ela trabalha por produtividade, ela pode fazer o arranjo das atividades dela como ela bem entende. E ela divide essa atividade lá com uma atividade profissional que ela é dançarina de tango. E ela viaja o mundo inteiro. Ela não precisa ir lá no Senado, ela vai lá muito pouco, ela cumpre com as metas dela regularmente, e tem dia que ela fica 3, 4 dias dedicadas à atividade de tango, ela dá cursos, ela faz apresentações, participa de campeonatos, e tem dias que ela fica exclusiva para o trabalho, mas ela trabalha muito mais do que normalmente a gente trabalharia nas 8 horas de trabalho. Então, ela tem ali essa possibilidade de organizar melhor essa vida dela, compatibilizando essas duas atividades dela. E também, outro lado positivo é a economia de recursos públicos, que muitos órgãos, quando implementam, ao longo do tempo, vão implementando o teletrabalho, vão conseguir vão acabar fazendo economias fundamentalmente com locação de prédios, né? Esse é o primeiro impacto, assim. Minha esposa é bancária, ela é do Banco do Brasil, e ela está em teletrabalho, né? Ela está trabalhando de casa, e o Banco do Brasil já entregou alguns prédios que eles alugavam. Como a administração de empresa pública é um pouco mais ágil, né? Um bocado de legislações que eles não cumprem iguais às nossas, eles têm muito mais agilidade, então eles entregaram alguns prédios.
E muita gente já não volta, principalmente da parte administrativa, fora do atendimento ao cliente, já não volta para o trabalho como era mais não. No nosso caso, eu vejo que, uma vez planejado, uma vez implementado o teletrabalho, a gente vai ter uma possibilidade de readequação dos espaços dentro da instituição. A gente sempre tem... É raro você ir no instituto que o pessoal fala assim, olha, aqui tem espaço para tudo, tem sala para tudo. É sempre, às vezes, você precisando de um espaço para desenvolver alguma coisa e tem ali o espaço já está normalmente os espaços, né, para as salas mesmo, né, espaços físicos, elas já estão ocupadas. Quando a gente já tiver os nossos planos implementados, quando a gente já tiver passado por essas fases de adaptação, a gente já vai ver que determinado setor vai funcionar muito bem em turno de revezamento, e uma sala que ocupava 10 servidores, a gente pode fazer o trabalho com uma sala que comporta 3 servidores. E aí a gente vai fazendo aquele trabalho em forma de revezamento. Alguns vêm em alguns turnos, alguns vêm em outros turnos, alguns vêm em alguns dias, outros não. Alguns só precisam ir lá uma vez, 2, 3 vezes por mês, uma vez na semana. E aí vai depender do plano de trabalho proposto por cada um. Mas, no fim das contas, vai ser possível a gente racionalizar os espaços físicos da instituição. E agora, eu volto a atenção da gente novamente para os efeitos perversos, que a gente já discutia eles lá na época que o IFAL estava pretendendo fazer a implantação, porque nem tudo são flores. E a gente tem que estar atento a esses aspectos para que a gente possa superá-los e implementar de forma tranquila o teletrabalho, que eu estou chamando aqui dos reveses, né? Alguns servidores têm muita dificuldade de manter o foco no trabalho, porque, infelizmente, ou felizmente, o teletrabalho, ele não é para todo perfil do servidor, né? Vai ter servidor que vai tentar trabalhar de forma remota e ele vai trabalhar ali 6 meses e ele vai preferir voltar para o trabalho presencial. Às vezes ele vai perceber que ele rendia muito mais ou que ele conseguia organizar melhor a vida dele no trabalho presencial. Claro que isso não acontece com todo mundo, mas tem gente que realmente não tem perfil para essa modalidade. A pessoa, às vezes, não vai conseguir entregar seus resultados, entregar a meta que foi estabelecida, né, para ele. E aí vai acabar ou sendo desligado ou retornando ou ele mesmo pedindo para retornar para o trabalho presencial. Eu digo isso, gente, porque eu não tenho perfil para cursos à distância. Eu fiz alguns cursos à distância e eu tenho extrema dificuldade. Eu sei que o meu perfil é muito mais para cursos presenciais do que cursos à distância. Encarar um curso, desses cursos que são mais densos à distância, eu, por opção, não encaro, sabe? Uma graduação à distância, eu não encararia nunca, porque não é muito o meu perfil. E a gente tem que entender isso e tem que ter isso com certa naturalidade. E algumas pessoas vão se frustrar com isso. Algumas pessoas não vão conseguir estabelecer uma rotina, mesmo no contexto pós-pandemia, que os filhos vão estar... quem tem filhos, né, vão estar na escola, mas vai ter gente que não vai conseguir organizar muito bem os horários que tem que trabalhar, os horários que ele está nas suas atividades ali de lazer, né, ou até as suas atividades domésticas, e vão acabar invertendo ali horários, às vezes acabam tendo problemas para dormir, problemas alimentares, o sedentarismo também acaba aparecendo. Então, como eu falei, está muito ligado ao perfil do servidor, né? E alguns problemas decorrentes de não adequação, né, do ambiente residencial, com problemas decorrentes de falta de equipamentos mais ergonômicos, né? Às vezes uma cadeira inadequada, uma mesa muito baixa, muito alta, isso tudo a gente tem que estar atento também. Para divertir um pouco a gente aqui, a gente viu vários desses memes, né? Primeiro dia de home office,
14º dia de home office, a gente já está todo descabelado, e esse aqui também ficou muito famoso, né, do Papa, e ali ele trabalhando presencialmente, o que seria no escritório, e ele depois do home office, não é fácil para ninguém. Outro problema que também vários estudos apontam para isso é o acúmulo de tarefas domésticas, sobretudo para mulheres. É um problema muito sério. Eu não sei aí na região de vocês, mas Goiás é um estado extremamente conservador e machista. E aí acaba sobrando, sim, para as mulheres um peso muito maior. Tem muitos companheiros que vão entender um teletrabalho executado por uma mulher, assim, bom, já que você está aí, o que custa você passar um pano na casa? O que custa? Eu vou tirar a nossa filha da creche, porque já que você está aí trabalhando em casa, você cuida. Não precisa, ela não precisa de tanta atenção assim, não, ela já está grande. Não, mas já que você está aí, faz a comida, né? E também dá a faxina. Então, vamos dispensar também a diarista, que vinha 2 vezes por semana. E as mulheres, às vezes, se sentem até desconfortáveis em não ter uma diarista enquanto está no teletrabalho, manter um filho na creche. E tem vários estudos que apontam essa sobrecarga, sobretudo em cima das mulheres. As mulheres são um dos alvos mais sérios dessa confusão do trabalho doméstico com a mulher que está lá e pode fazer tudo, né? Tem também a gente tem que estar atento com uma diminuição do sentimento de pertencimento à instituição. A pessoa, às vezes, pode ficar muito tempo sem ir na instituição e ela vai perdendo o sentimento de pertencimento que todos nós, ou quase todos nós, temos esse orgulho danado de pertencer a essa instituição. É um risco e isso tem que ser considerado, sobretudo nas campanhas, das equipes aí de gestão de pessoas, para a gente não deixar que esse sentimento tome conta do servidor devido ao afastamento muito tempo da instituição. Não é comum, gente, o discurso com a imagem pessoal, não é incomum o discurso com a imagem pessoal, sobretudo as pessoas que moram sozinhas, né? Não só, mas quem mora sozinho e trabalha regularmente por teletrabalho, se ela não tiver a consciência de que ela tem que acordar, ela tem que tomar banho, ela tem que... Eu não digo que é para colocar uma roupa como se fosse para uma festa, mas se deixar a pessoa trabalhar o dia inteiro de pijama, com a caneca de café do lado, e no começo isso pode ser libertador, estou trabalhando do jeito que eu queria, super confortável. Mas à medida que o tempo passa, e sem perceber, isso também não sou eu que estou falando, eu li alguns estudos que vão nessa direção, sem perceber a pessoa acaba descuidando da imagem pessoal, e isso acaba resvalando na autoestima, na própria autoestima da pessoa. Consequentemente, também reduz a socialização, que também impacta na autoestima e vai agravando alguns efeitos negativos de ordem psicológica. E aí você pode ter a origem ou agravamento de quadros depressivos por conta desses aspectos aí que a gente tem que estar muito atento. Eu preciso fazer uma ressalva aqui com vocês. Eu não estou desencorajando o teletrabalho, muito ao contrário, muito pelo contrário. A gente deve caminhar rumo ao teletrabalho. Só que a gente tem que estar consciência que ele não é um mar de rosas. Ele enfrenta problemas e dificuldades distintas do trabalho presencial. Algumas vão coincidir, mas ele tem peculiaridades que também são negativas, que a gente tem que estar atentos para que não aconteça, para que a gente tenha qualidade de vida no trabalho. Outro meme aí bem engraçado é o Thor, né, do filme, do primeiro dia, no 10º dia, que representa aí bem essa desatenção à imagem pessoal e o sedentarismo. E uma outra questão que a gente tem que estar atento é que pode acontecer
um aumento de gastos domésticos, né? Você vai ficar mais em casa. Tem gente que, não, dependendo da região, vai ligar o ar-condicionado o dia inteiro, e a energia elétrica é muito cara, o ar-condicionado consome muito. Você vai comer mais. Tudo bem que comer em casa é mais barato que comer fora, mas às vezes você, por ter a disponibilidade, come mais vezes. Você vai gastar mais energia elétrica por conta da luz também. Então, você vai aumentar esses gastos. Você tem que pagar a internet, aí, se estiver muito ruim de trabalhar, você vai acabar querendo pagar a internet um pouco mais rápida. E lá naquela instrução normativa, eles foram muito espertos, como é esperto aí o nosso ilustríssimo Paulo Guedes, né? A conta ficou para quem? Eles colocaram no artigo 23. Quando estiver em teletrabalho, caberá ao participante, o servidor, providenciar estruturas físicas e tecnológicas necessárias, mediante a utilização de equipamentos imobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão, à internet, à energia elétrica e ao telefone, entre outras despesas decorrentes do exercício de suas atribuições. Aqui, gente, veio de cima para baixo e tivéssemos hoje num momento nacional, aí, outro parênteses, é uma opinião, de sindicatos fortes, fortalecidos. A gente teve, na época do Temer, vou usar a mesma palavra, um revés muito grande referente ao financiamento dos sindicatos, e se a gente tivesse sindicatos mais atuantes, estruturados e fortes hoje, isso aqui seria incabível de alguém publicar algo nesse sentido, porque ele passa o ônus para o servidor, né? Isso não é justo. O teletrabalho, se cumprido todos aqueles fatores lá que são positivos para a instituição, inclusive o teletrabalho não é interesse só do servidor, é um interesse institucional também. A instituição deveria, sim, na minha opinião, prover todos os equipamentos necessários para que o servidor execute as suas funções aí de forma remota nas suas residências. O que vão alegar, quem defende esse artigo aqui, é o seguinte: olha, o teletrabalho não é imperativo, ele é a opção do servidor. O servidor tem que, ele escolhe participar do programa ou não. E aí, para finalizar, a gente precisa ficar atento ao seguinte: o teletrabalho é mais uma ferramenta que, se bem utilizada, pode trazer excelentes ganhos institucionais e também para a qualidade de vida dos servidores. Isso está claro, né? Eu trouxe aqui os lados perversos, que a gente tem que estar bem atento a eles também, para que não ocorra na construção dos planos e na organização de cada instituto. Como o teletrabalho não é possível para todos os setores, a instituição deve estar atenta às expectativas frustradas dos servidores dos setores não contemplados, e aqui não tem jeito, muita gente vai ficar de fora e vai gerar uma frustração, porque a pessoa tinha a intenção de continuar no teletrabalho depois que a gente retornar lá adiante, quando a gente tiver condições sanitárias favoráveis, né? E aí, eu não sei como é que está o status aí do IF Sertão, mas eu lembro que no caso das 6 horas ininterruptas, né, que acabou sendo restrita para alguns setores, né, na maioria dos institutos, tem instituto, o IFG ainda está fazendo essa adequação, ainda está 6 horas instinto para todos os servidores, mas a gente ainda está fazendo essas adequações que foram solicitadas pelos órgãos de controle, fazendo os estudos de quais setores vão ficar 6 horas. Mas eu me lembro que lá em Brasília começou a haver uma corrida para as pessoas irem trabalhar, todo mundo queria trabalhar só nesses setores que fazem 6 horas, né? Então, eu recomendo, né, eu não sei a prática aí do IFG, que sejam implementados editais de remoção internas com requisitos claros, né, e com os critérios ali
claros para você ter uma remoção interna dentro da reitoria entre os setores. Por exemplo, porque muita gente vai querer ir para os setores que é possível fazer o teletrabalho, e outras pessoas vão ficar de fora. E aí, por exemplo, quando um servidor se remove ou sai de lá e abre uma vaga, quem vai para lá? Vai haver uma corrida, muita gente com a intenção de ir para esse setor. Então, o ideal seria a gente ter tais internos, com regras claras, para evitar aí o descontentamento da maioria dos servidores, né? E aí, para finalizar, os riscos para a saúde física e mental são altos para os participantes, né, do teletrabalho, sobretudo sedentarismo e alguns quadros depressivos, né? E a gestão de pessoas ela tem que promover ações constantes de acompanhamento e de incentivos e boas práticas na modalidade de teletrabalho, certo? Então, assim, agradeço mais uma vez, Jean e Alexandre, pela oportunidade de conversar com vocês e reforço o que o Jean falou. Veio para ficar, vai ser muito bom, mas a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar vigilante para que tudo aconteça da melhor forma possível em todos os institutos. Muito obrigado, eu abro aí para as falas de cada um de vocês. Muito obrigado, Rodrigo. Eu acho que todo mundo vai concordar que a palestra foi excelente. Muitas reflexões que a gente precisa fazer, né? A gente migrou para um sistema de trabalho remoto sem ter, né, condição de discutir, de analisar todos esses prós e contras, como você bem colocou na palestra hoje. Eu acho que é bastante importante a gente estar discutindo todos esses pontos, porque, afinal de contas, é a nossa vida, né? A gente passa boa parte do tempo no trabalho, seja no trabalho presencial ou remoto, a gente despende muitas horas para isso. Então, é importante demais a gente fazer essas ponderações, né? Quais são as vantagens, né? Será que o trabalho remoto realmente vai se encaixar na minha vida? Será que no período pós-pandemia, realmente ela vai ser, né, vai me permitir uma qualidade de vida? Então, são reflexões muito, muito importantes. Eu tenho algumas colocações para fazer, mas eu queria abrir espaço para pergunta. O Hamilton já se inscreveu, o Francisco Hamilton, que é o nosso diretor de gestão de tecnologia de informação. Se alguém quiser se inscrever para fazer perguntas, também fique à vontade, tem tempo, ainda tem espaço para fazer perguntas, então vocês podem se inscrever aí no chat. Eu vou abrir aqui para o Hamilton. Hamilton, fica à vontade, pode abrir o áudio, o vídeo, pode fazer sua pergunta. Boa tarde a todos. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação, foi muito esclarecedor. Eu estou com 5 dúvidas aqui, né? Não sei se eu tenho tempo para perguntar essas 5, mas são coisas rápidas que pode ser que seja a dúvida de outras pessoas, né? Primeiro é o seguinte, o servidor que vai executar o trabalho remoto, né, parcial ou total, ele precisa estar no estado em que a instituição, em que ele está vinculado à instituição, ou ele pode estar de qualquer canto? Tem essa obrigatoriedade na lei? Isso eu não sei, né? Eu posso ir fazendo uma a uma, Francisco? Rapidinho? Pronto, pode ser. A primeira, eu acredito que não, porque na instrução normativa está falando, inclusive, que o teletrabalho vai ser muito utilizado para o acompanhamento de cônjuge. Sempre que se encaixar, a não ser que haja impedimento devido à característica da atividade, vai ser incentivado, inclusive eles enfatizam lá, quando é acompanhamento de cônjuge, ao invés de deslocar o servidor para o outro órgão, bota ele no teletrabalho. Pronto, resolvido. Então, a impressão que eu tive é que vai poder estar em outro estado. Tranquilo. Pronto, outro ponto. Bora supor que a instituição fez seu planejamento dos seus servidores que vai ficar parcial e total. Aí vem a pergunta para a instituição que está fornecendo essa metodologia de trabalho. Ela tem a obrigação de deixar uma mesa reservada para esse servidor a qualquer momento que ele possa voltar, tanto parcial ou total, ou ele só tem que disponibilizar uma sala para fazer reuniões periódicas com a equipe? Eu acho que vai depender da organização de cada instituição, mas obrigatoriedade não vai ter, senão você perde o efeito positivo de poder, por exemplo, reorganizar seus espaços físicos.
O que vai acontecer é uma pessoa desistiu no meio, né? Vamos colocar ali que o programa está colocando 1 ano, né? E a pessoa desiste com 6 meses, fala, eu quero voltar, a instituição vai ter que se adequar para o retorno desse servidor ao trabalho presencial. E na instituição normativa diz que ele tem que avisar isso em 10 dias de antecedência. Então, a instituição teria ali 10 dias para pensar e resolver essa situação. Pensar, né? E já puxando o gancho, você falou ali questão de o servidor se preparar, né, dar toda a infraestrutura para executar o trabalho remoto. A instituição tem a obrigação de oferecer equipamento ou depende da organização? Ela que vê se acha... se ela tiver, ela pode dar, mas também se ela não tiver, ela não tem obrigação. A instrução normativa, ela foi no sentido contrário, dado a característica dos gestores que estão lá hoje. Ela já imputa a responsabilidade total para os servidores. Ela coloca, inclusive, como se estivesse fazendo um favor para o servidor, colocando ele no teletrabalho. Eu não entendo dessa forma. E eu acho que as instituições que conseguirem, na medida do possível, vão fazer aí suas adaptações e vão fornecer o que é necessário na medida do possível, né? Às vezes também a instituição não consegue fornecer tudo. Eu acho difícil uma instituição fornecer, por exemplo, uma mesa de trabalho, mas talvez uma cadeira, talvez um computador. O computador é mais tranquilo. Uma cadeira já está ali meio... É difícil de você de opinar. Mas eu acho que isso vai ser discutido por cada órgão, cada instituição. Mas, assim, na lei não tem obrigatoriedade de ofertar a estrutura, né? Mas, claro que a empresa tem que fazer as ponderações, né? Para tentar ver o que é melhor para a execução do trabalho, né? Outro ponto, questão de disponibilidade. Essa questão, por exemplo, a chefia ou a equipe está se comunicando, você se comunica com a pessoa de manhã e a pessoa só responde no outro dia. Como é que funciona essa questão de a pessoa tem que informar o horário que ela está trabalhando, porque naquele horário ela tem que estar estando apta a receber uma ligação, fazer uma reunião emergencial, enfim. Como é que está funcionando essa questão do teletrabalho, a disponibilidade da pessoa? Eu acho que não vai ser muito diferente do que a gente tem hoje, não. Muito diferente do que a gente tem hoje. Você vai colocar lá para algumas atividades, a gente vai ter ali no plano, né, o horário estabelecido, né? E para outras vai ser mais por produtividade. Então, você não tem ali, para determinadas atividades, uma exigência de um contato rápido com a pessoa, né? Eu acredito que essa questão de comunicação, ela vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai implementando os planos. A gente vai imaginar uma coisa inicialmente e acaba que vai fazendo adaptações. Inclusive, na própria instituição normativa, tem uma parte lá que trata das readequações do próprio plano. E eu acho que isso vai ser aprender fazendo, um pouco assim, sabe? Tranquilo. E por fim, para não me estender muito, eu sei que no mês passado, o governo lançou um sistema, né, de teletrabalho, né, onde os servidores podem fazer seu plano de trabalho para quem vai trabalhar remotamente. Eu não me detalhei muito como é que funciona esse sistema, mas, assim, eu vou dar uma opinião minha e você diz se eu estou certo ou estou errado. Pelo que eu entendi, esse sistema vai ser focado para quem vai fazer teletrabalho, e onde o cara vai cadastrar seu plano de trabalho e vai ser monitorado, até por questões deve ter alguns pontos, algumas datas específicas, né, onde vai fazer um monitoramento para saber se há viabilidade e se o servidor continuar ou não em teletrabalho. Aí vem minha pergunta, não seria uma punição ao servidor que trabalhasse em teletrabalho? Porque o cara que está trabalhando em teletrabalho, eu estou monitorando em cima, e o cara que está trabalhando comigo presencial, eu estou livre. Não, ele trabalha no banho-maria aqui. Aí eu queria saber como é que funciona isso, porque o cara pode dizer, não, eu vou ficar presencial, porque presencial eu não sofro pressão, mas tem teletrabalho, eu sofro pressão, porque tem um sistema que está me monitorando minhas metas. Aí eu queria saber como é que a gente equalizava isso aí. De fato, isso vai acontecer
se a gente for contra todos os outros instrumentos de governança que está sendo cada vez, o Alexandre sabe melhor do que eu, cada vez mais cobrados e cada vez mais implementados no serviço público. À medida que a gente for se acostumando um pouco mais com esses instrumentos de governança, a gente vai perceber que o que estaria errado no exemplo que você deu não é a exigência de uma produtividade da pessoa no teletrabalho, é a não exigência de produtividade da pessoa que está no trabalho presencial. Então, se ele está desenvolvendo o trabalho presencial e é a mesma atividade exatamente dessa pessoa que está no teletrabalho, a meta deve ser exatamente a mesma. Deve ser cobrado exatamente a mesma coisa. Se por exemplo, a pessoa trabalha no cadastro, né? E tem ali, vou tentar elaborar um exemplo aqui bem rápido. A pessoa faz ela tem na meta dela ali, ela tem que fazer 3 cadastros dia, né? 15 cadastros semanais. Esse servidor tem que entregar 15 cadastros semanais. O servidor que está presencial também tem que entregar 15 cadastros semanais. E os dois devem ser monitorados com a mesma régua. Então, o que tem que melhorar no exemplo que você deu é a governança dos servidores que estão no trabalho presencial. Entende? Então, assim, não pode ter esse efeito que você está dizendo, de ser uma punição para quem vai para o trabalho remoto. Na verdade, todos os instrumentos têm que ser aprimorados para que a gente tenha também uma melhora de eficiência no trabalho presencial. Não, tranquilo. Obrigado, Rodrigo. Foi esclarecedor. Um abraço. Eu vou passar, então, para as minhas considerações, mas, enquanto isso, se alguém quiser fazer mais inscrição, acho que cabe ainda a inscrição para mais uma pessoa. Eu acho que as perguntas de Hamilton, na verdade, já foram bem pertinentes, né? Já acho que muitas dúvidas que a gente tinha, eu pelo menos já me senti contemplado em algumas perguntas, mas eu queria fazer mais algumas, não sei se seriam perguntas mesmo, Rodrigo, ou mais colocações. Né? Uma das coisas que a gente discute bastante, e Hamilton, né, por ser, na verdade, o responsável aqui pela TI da instituição, tem sofrido um pouquinho com isso, é a questão da demanda por equipamentos. Né? Na instituição normativa, isso deixou claro, a gente não vai ter direito a nada, mas você vislumbra um cenário no qual o governo ou a própria instituição tem essa autonomia de poder, não sei se de alguma forma instituir alguma espécie de auxílio ou até mesmo disponibilizar equipamentos, começar a adquirir equipamentos para que sejam disponibilizados para os servidores em trabalho remoto? Eu acho que aí vai depender muito de cada instituição, eu acho que vai depender muito de cada gestor, e vai depender do contexto. Imagina você se a gente começar a implementar e fornece equipamento, e aí os órgãos de controle começam a pressionar os reitores com base naquele artigo que eu coloquei lá. Então, olha, vocês estão emprestando equipamento, e tem um artigo aqui da instituição normativa dizendo muito claramente que é obrigação do servidor que adere ao teletrabalho. Mas é difícil a gente prever se vai chegar tanto, se os órgãos de controle não vai ter mais nada da vida para fazer, além de ficar verificando esse tipo de coisa. Talvez, eu quero crer que a gente entregando bons resultados, bons planos críveis, planos onde a gente mostra a competência da instituição e que esse trabalho remoto, esse teletrabalho, melhor dizendo, está sendo bem desempenhado, eu acho que o fornecimento ou não de equipamento vai ficar na equação pesando muito pouco. Se você está entregando um trabalho ali de excelência, atingindo todas as metas e tendo metas aí interessantes, né? Porque se a gente começar também a fazer metas muito fáceis de serem cumpridas, os órgãos de controle também vão olhar para o plano e falar, olha, esse plano, sinto muito, mas é para inglês ver. Então, a gente tem que ter muita seriedade na implementação desses planos. Eu acho que se a gente implantar de forma bem discutida e com bastante seriedade, eu creio que o emprestar ou não equipamentos, ele vai ter uma relevância pequena. Agora, se você está emprestando equipamentos num plano muito ruim, com resultados pífios, aí o auditor vai ter um prato cheio, né? Verdade.
Ainda um pouco parecido, né, com essa pergunta que eu fiz, existe a questão que você citou bem, a questão do aumento de gastos, né? A pessoa que vai para o trabalho remoto, ela tem que pesar bem essa questão, porque, querendo ou não, vai ter um aumento, né, na própria alimentação, dentro de casa, que vai acabar consumindo mais energia. Uma coisa, aqui mesmo na região, a gente vive numa região bem quente, né, aqui, e ar-condicionado, eu mesmo, é o dia todo, né? Como está perto do calor, desde Não é cedo. luxo, né? Ar-condicionado não é luxo, é necessidade. Então, assim, eu vislumbro, não sei se você compartilha essa mesma visão, mas eu vislumbro um cenário, né, no qual realmente se solidifique a questão do trabalho remoto, mas eu vislumbro um cenário no qual os servidores começarão a ingressar judicialmente para ter esse benefício, digamos assim, né, de poder ter algum auxílio no sentido de ajudar, né, no pagamento dessas contas. Tu vislumbra esse cenário também, ou você acha que realmente o governo vai conseguir equilibrar essa decisão? Eu acho que é um caminho. O governo que está hoje aí com seus mandatos, ele é avesso a essa visão que você coloca, e a gente está como eu citei, né, os sindicatos, de certa forma, enfraquecidos. Como a gente não tem essa força por parte da organização dos trabalhadores, e eu considero que a gente está pouco articulado, um dos caminhos é a judicialização. Quando começa a judicializar muito e começa a ter muitos ganhos pró-servidor, acaba que o legislativo ele é chamado a resolver a questão para até desafogar o judiciário com o mesmo tipo de questão, apesar que se fazem ali, nesses casos, as jurisprudências, né? Mas quando você não tem força de organização por parte dos trabalhadores, um dos caminhos é o judiciário. Eu concordo com você. Perfeito. A gente está em cima do horário, mas eu vou abrir aqui rapidamente para o Sr. Alexandre também. Eu tô tranquilo, eu posso ficar até a hora que você precisar. Pronto, mas acho que a gente fecha para o Sr. Alexandre, pedir inscrição, fica à vontade, professor. Boa tarde, gente. Deixa eu cumprimentar aí nosso amigo Rodrigo Mendes, né? Pelo qual saúdo aí toda a comunidade acadêmica do IF Sertão que está participando desse segundo encontro, desse segundo dia do Encontro de Desenvolvimento Institucional 2020, né? E, claro, também aquelas pessoas que não são da comunidade acadêmica do IF Sertão, mas estão participando aqui do evento. A gente recebe, fica muito feliz, né, de saber que você, né, tomou conhecimento que o encontro ia acontecer e está participando aqui junto com a gente. Não, assim, em linhas gerais, eu pedi a fala mesmo mais para agradecer a Rodrigo, né, o belo trabalho que ele tem feito, né, junto ao Fórum de Desenvolvimento Institucional, né, e como sempre, né, trazendo informação de uma forma assim muito, muito lúcida, né, muito esclarecedora, né, muito sólida, né. A gente tem trabalhado com o Rodrigo aí nos últimos anos lá no Fórum, e sempre que ele contribui, sempre que ele pede a fala, sempre que ele traz informação, é esse padrão que vocês estão vendo aí, né? Então a gente fica assim, eu fico particularmente muito feliz, muito agradecido, né, por essa oportunidade, Rodrigo, de você ter aceitado aí o nosso convite e de estar aqui trocando, né, informações, trocando uma ideia, né, explicando, ouvindo, né, essa comunidade que está aqui participando desse encontro. A gente realmente eu fico muito feliz, né, muito, muito satisfeito e muito agradecido, né, com essa informação que você traz, né, assim, eu acredito que muitas pessoas, né, a partir dessa informação que você nos traz, né, a partir dessa discussão que está sendo feita aqui, né, a gente começa a ter uma visão, né, muito esclarecedora, né, e estamos atentos, né, de que o teletrabalho, né, é uma coisa que, se a gente souber usar da forma correta, vai ser muito importante para a qualidade de vida, vai ser muito importante para a satisfação dos servidores, vai ser muito importante para engrandecer a imagem institucional, né, e como a gente trabalha em rede, Rodrigo sabe muito bem disso, Jean e muitas pessoas que estão aqui, né, quando a gente tem notícia de que um instituto começa a desempenhar melhor, isso impulsiona toda a rede,
né? Então, assim, a gente fica realmente muito satisfeito e desejando, né, que as pessoas, né, aproveitem ao máximo essa informação que está sendo trocada, que está sendo compartilhada aqui, para que a gente construa, né, um plano de gestão, né, como foi colocado, que seja, né, execuível, que seja, né, próximo da realidade, que nem sufoque o servidor e também que não seja algo, como o Rodrigo colocou muito bem, né, para inglês ver, para enganar nós e quando chegar diante, né, do MEC, o MEC olhar para o plano e dizer assim, ó, vocês estão brincando com a gente, né? Então, enfim, a gente torce realmente para que a gente faça um bom uso desse instrumento institucional. Tá bom, Rodrigo? Obrigadão. Leve o nosso abraço, por favor, aos amigos lá do IF Goiás, né? E a gente vai se comunicando, tá bom? Obrigado, Alexandre. Fique envaidecido com os seus elogios aí. E é isso, gente. A gente tem tudo para fazer uma excelente implementação do teletrabalho, derrubando aí uma face romântica, né, de que tudo vão ser flores. A gente tem que estar atento a vários pontos. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Mas é possível, sim, como o Alexandre bem colocou, a gente dar um passo adiante na qualidade de vida no trabalho e até mesmo na produtividade. Acreditem, dá para ser, se tudo estiver bem planejado, e quem se dispuser e quem tiver o perfil para o teletrabalho, em condições normais, não pandêmicas, a gente vai ter um ganho de produtividade institucional também muito grande, né? E fora os outros princípios que a gente já tratou hoje. Muito obrigado mais uma vez a Alexandre, Jean e a todos que estiveram atentos aqui nessa tarde. Obrigado. A gente que agradece, Rodrigo. Só para finalizar também, o Mel que colocou aí no chat, né? Algumas ações judiciais já foram implementadas, né, só reforçando um pouquinho daquilo que a gente já falou aqui hoje. Queria, mais uma vez, em nome do IF Sertão, registrar aqui os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade, pela excelente palestra que você ministrou aqui no nosso evento. Acredito que todos foram contemplados, né, nas dúvidas, nas falas. Queremos nos colocar também à disposição, né, do IF Goiano, lá, o que precisar da gente aqui. O trabalho em rede do Instituto tem permitido a gente ter boas trocas, né, bons relacionamentos que nos permitem aí ter uma construção, né, de um trabalho cooperativo e coletivo muito importante, principalmente agora nesse momento de pandemia, como você bem destacou, nessa ferramenta. Talvez a gente não conseguisse trazer você para cá presencialmente, né, mas as ferramentas da tecnologia hoje têm permitido, né, esse diálogo, esse contato. Então, só reforçar os agradecimentos, agradecer a todos que estiveram presentes também, pedir àqueles que participaram, não esquecer de registrar a presença, tá? Vou até colocar mais uma vez aí o link no chat, para a gente poder gerar o certificado de participação depois, e dizer que amanhã é o nosso último dia de evento, então aqueles que se inscreveram aí nas palestras também, não deixem de participar, teremos 2 palestras também amanhã, está na nossa programação do evento, né, no mesmo horário, e aí vocês fiquem à vontade também, a gente encerra, desejo aí um bom final de tarde a todos, e até a próxima, até amanhã, né, para quem for continuar com a gente aí no EDI amanhã.